Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar o nosso projeto da leitura bíblica. Vamos ler hoje do capítulo 11 até o capítulo 16 da Palavra do Senhor, tá? Já pega aí então a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui no capítulo 11 do livro de Jeremias, né? Esqueci de falar. Vamos ler o livro de Jeremias, tá? Capítulo 11. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias. Escute as palavras desta aliança e as comunique depois aos cidadãos de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz Javé, o Deus de Israel, maldito homem que não obedece às palavras desta aliança, que eu ordenei aos seus antepassados, quando tirei vocês da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, obedeçam-me e façam tudo como lhes ordenei. Então vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Dessa forma, se há de cumprir o juramento que fiz aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde corre leite e mel, como está acontecendo hoje. E eu respondi, Amém, Javé. Então Javé me disse, proclame tudo isso nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, escutem as palavras desta aliança e ponham tudo em prática. Então nós vemos aqui, né, que Deus está ordenando para Jeremias falar isso nas cidades de Judá e na cidade de Jerusalém. Porém, ele vem falar conosco também nesse dia. Escutem as palavras desta aliança e ponham tudo em prática. Então, tudo o que nós lemos aqui na palavra do Senhor, tudo o que ele está passando de ensinamento para nós, que nós possamos colocar em prática. Eu falei com toda a seriedade aos seus antepassados, quando os tirei do Egito, e até hoje ainda continuo falando com toda a seriedade e com toda a firmeza. Obedeçam-me. Eles, porém, não quiseram obedecer nem se deram ao trabalho de prestar atenção. Ao contrário, cada qual foi seguindo a maldade de seu coração obstinado. Foi então que eu trouxe, para castigo deles, todas as maldições dessa aliança, pois eles não fizeram o que eu lhes ordenei. Javé então me falou. Formou-se uma conspiração entre os cidadãos de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles voltaram aos pecados de seus antepassados, que não quiseram obedecer-me, e seguiram e serviram a deuses estrangeiros. As famílias de Israel e de Judá quebraram a aliança que eu tinha feito com seus antepassados. Por isso, assim diz Javé, para castigo deles vou trazer uma desgraça da qual não poderão escapar. Gritarão por mim e eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão pedir socorro aos deuses para os quais costumam oferecer incenso, mas eles não serão capazes de livrá-los do tempo da desgraça. O número de seus deuses, ó Judá, é igual ao número das cidades que você tem, igual ao número de suas ruas. Jerusalém é o número de altares, onde você oferece sacrifícios a Baal, essa coisa vergonhosa. Vocês, porém, não interceda por este povo. Não faça por ele nenhuma súplica ou prece. Quando eles clamarem por mim, na hora da desgraça, eu não os ouvirei. O que é que a minha amada procura em meu templo, com o seu comportamento perverso? Poderão, por acaso, as promessas e as carnes dos sacrifícios limpar você de sua maldade, para que você possa celebrar com gritos de alegria? Javé chamou você de oliveira verde com belos frutos, mas com grande barulho ateou fogo em suas folhas, e seus ramos se queimaram. Javé dos exércitos, que a plantou, agora pronuncia uma desgraça contra você, por causa do mal que a casa de Judá e de Israel fez a si mesma quando queimou incenso a Baal para me irritar. Destacando aqui essa parte que nós acabamos de ler, a explicação que a Bíblia traz para a gente, diz o seguinte. Jeremias critica os frequentadores do templo, que vivem na idolatria e só recorrem a Javé na hora do aperto. Quantas vezes, né, nós só colocamos Deus na nossa vida quando estamos passando por dificuldades. Não se esqueçamos de Deus também nos momentos de alegria, pois Deus, ele faz parte de toda a nossa vida. Então é colocar Deus em todas as situações, seja ela de alegria, seja ela no momento de aperto também. Uma fé que não tem consequências na vida prática é uma forma de querer enganar a Deus. Então não vamos enganar a Deus com a nossa fé de momento. Ter fé só no momento de dificuldade é muito fácil, né? E se lembrar de Deus no momento de alegria. Então vamos lembrar de Deus em todos os instantes. Versículo 18.
Javé me ensinou e me fez compreender as intrigas que eles faziam. Como um cordeiro manso, eu estava sendo levado para o matadouro. Eu não percebia que eles estavam tramando contra mim, dizendo: vamos derrubar esta árvore enquanto está verde, e vamos tirá-la da terra dos vivos, e que o seu nome nunca mais seja lembrado. Tu, porém, Javé dos exércitos, és um juiz justo. Tu sondas os rins e o coração, que eu possa ver a tua vingança contra eles, pois a ti confio a minha causa. Por isso, assim diz Javé aos homens de Anatote, que atentaram contra a minha vida, dizendo: não profetize em nome de Javé, senão você vai morrer em nossas mãos. Assim diz Javé dos exércitos: aqui estou eu para castigá-los. Os seus servos jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Não sobrará ninguém, pois eu vou trazer a desgraça contra os homens de Anatote, no ano do seu castigo. Capítulo 12. Tu és justo, ó Javé, para que eu possa discutir contigo. No entanto, eu gostaria de fazer-te uma pergunta em questão de direito. Por que o caminho dos ímpios prospera e os traidores vivem todos em paz? Tu os plantaste e eles criaram raízes, e agora crescem e produzem frutos. Tu estás perto da boca, mas longe do coração deles. Mas tu, Javé, me conheces e me vês, e sabes que o meu coração está contigo. Arranca essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Até quando o país ficará de luto e estará seco tudo o que era verde nos campos? Pela maldade dos seus moradores, perecem as feras e os pássaros, pois eles dizem: Deus não vê os nossos passos. Se correndo com os pedestres você se cansa, como poderá competir com os cavalos? Se você não se sente seguro numa região pacífica, o que fará na floresta do Jordão? Porque até os seus irmãos e a família do seu pai, até eles traíram você e o caluniaram pelas costas. Não confie neles, mesmo quando falarem coisas boas. Eu abandonei a minha casa e rejeitei a minha herança. Entreguei o amor da minha vida nas mãos de seus inimigos, porque minha herança se voltou contra mim, rugindo como leão feroz. Por isso, eu comecei a odiá-la. Minha herança se transformou em leopardo e os urubus giram sobre ela. Venham, feras selvagens, cheguem perto para devorar. Muitos pastores devastaram a minha vinha e pisotearam a minha propriedade. Transformaram minha propriedade querida num deserto desolado. Dela fizeram um lugar devastado e a deixaram em estado deplorável. Está desolada diante de mim, o país inteiro foi devastado e ninguém se preocupa com isso. Sobre todos os montes de areia do deserto chegam os devastadores, porque Javé empunha uma espada que devora de uma extremidade à outra do país, e não há paz para ninguém. Eles semearam trigo e escolheram espinhos, e se cansaram sem proveito nenhum. Ficaram envergonhados com a colheita por causa da flamejante ira de Javé. Assim diz Javé a todos os meus vizinhos maus que puseram a mão na minha herança, que eu tinha dado em propriedade ao meu povo. Israel, eu os arrancarei de seus campos e também arrancarei daí a casa de Judá. Depois de arrancá-los, tornarei a compadecer-me deles e farei que voltem, cada um para a sua propriedade, cada um para a sua herança. Se eles aprenderem de verdade os caminhos do meu povo e jurarem pelo meu nome, dizendo, pela vida de Javé, da mesma forma como acostumaram o meu povo a jurar por Baal, então eles poderão se estabelecer no meio do meu povo. Mas eu arrancarei e destruirei a nação que não quiser obedecer, oráculo de Javé. Vamos aqui agora para o capítulo 13. Javé me ordenou: vá comprar para você um cinto de linho e coloque-o logo na cintura, sem molhá-lo. Comprei o cinto como Javé havia ordenado, e o coloquei na cintura. Javé me ordenou de novo: pegue o cinto que você comprou e que está na cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o na fenda de uma pedra. Eu fui e escondi o cinto na beira do Eufrates, conforme Javé me havia ordenado. Depois de muito tempo, Javé me disse:
Vá até o Eufrates e pegue o cinto que eu mandei você esconder lá. Fui ao rio Eufrates, procurei e peguei o cinto no lugar onde eu o tinha escondido. Mas o cinto estava podre, não servia mais para nada. Veio-me então a palavra de Javé dizendo: Assim fala Javé, é dessa forma que vou acabar com o orgulho de Judá e com a vaidade desmedida de Jerusalém. Este povo é mau, não quer obedecer-me. Tem o coração obstinado e anda atrás dos deuses estrangeiros para prestar-lhes culto e adorá-los. Esse povo fica imprestável como esse cinto. Da mesma forma como o cinto fica preso na cintura de uma pessoa, assim também eu quis prender a mim, a casa de Israel e a casa de Judá, para que eles fossem meu povo, minha fama, minha glória e minha honra. Oráculo de Javé. Mas eles não me obedeceram. Nós vemos aqui então, né, cara, o destino do povo infiel. Deus usou aqui, né, de uma parábola, contando uma história aqui para a gente entender onde vai ser o destino daqueles que são infiéis. Deus escolheu o povo, Deus escolheu aqueles para ser o povo dele, mas esse povo escolheu o pecado. E agora é aturar as consequências. Então a importância de entendermos que Deus nos escolheu, Deus escolheu cada um de nós para que sirvamos a Ele da melhor forma possível. Ele nos colocou com várias e várias vocações para poder proclamar a palavra dele no meio da multidão. Mas por muitas vezes nós escolhemos o pecado. Nós escolhemos viver afastado do Senhor. Por isso a importância de se arrepender sempre e voltar a viver junto os propósitos que Deus quer para a nossa vida. Pois se decidirmos de fato viver longe do Senhor, se de fato quisermos caminhar para o destino do povo infiel, nós vamos ter que aturar as consequências. E vamos ser bem sinceros que as consequências, cara, são consequências assim de perdição, depressão, tristeza, coisas ruins, várias e várias coisas, cara. Então se aproxime do Senhor, se aproxime de Deus e peça para que Ele faça a vontade dele sobre a sua vida. Mesmo sendo difícil, pode ter certeza que você estando no caminho do Senhor, você vai caminhar para o lugar certo. E o lugar certo não é nesse mundo não, tá? Não estou falando que você vai achar maravilhas e coisas perfeitas dentro desse mundo. A nossa maravilha, a nossa perfeição está no céu. Então, durante toda a sua vida, procure estar mais próximo do Senhor. Procure criar intimidade com Ele, pois é somente com Ele que nós teremos verdadeira alegria, verdadeira felicidade. Nesse mundo nós enfrentaremos aflições, mas não vamos desanimar. Se Cristo venceu esse mundo, junto com a misericórdia dele, nós também poderemos vencer através da misericórdia dele, tá? Não se esqueça que é tudo para ele, é tudo sobre ele. E assim a gente fazer a morada eterna junto com ele. Eu quero ser salvo pela mão misericordiosa de Deus. E você? Vamos continuar aqui. Você deverá dizer o seguinte a esse povo: assim fala Javé, o Deus de Israel. As vasilhas se enchem de vinho. Eles responderão: como se nós não soubéssemos que as vasilhas se enchem de vinho. Então você lhes dirá: assim fala Javé. Eu mesmo encherei de embriaguez todos os moradores deste país. Os reis que sentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Assim, eu vou quebrá-los uns contra os outros, os pais contra os filhos. Oráculo de Javé. Nem a piedade, nem o perdão, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Escutem, prestem atenção, não sejam orgulhosos, pois é Javé quem fala. Deem glória a Javé, o Deus de vocês, antes que escureça, antes que os pés de vocês tropecem pelos montes, quando cair a noite. Vocês esperam a luz, mas ele a transformará em trevas e a mudará numa densa escuridão. Se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo diante da soberba de vocês. Meus olhos se derreterão em lágrimas, porque o rebanho de Javé será exilado. Também trazendo a explicação aqui dessa parte que nós lemos, diz o seguinte: se o povo não se converter, o dia de Javé, esperado como dia de luz e alegria, se transformará em dias de trevas e julgamento. Então, se não convertermos, não vamos ter a volta do Senhor como alegria,
como um momento de salvação. E sim, cara, momento de tristeza, momento de trevas. Então que a gente se arrependa e possa entender a verdadeira volta de Jesus, que era para nos salvar. A verdadeira volta do nosso Senhor, que é para nos salvar. Então entenda, converta-se já, porque se não nos convertermos a tempo, cara, não sei, pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser em qualquer instante. Mas se não nos convertermos agora, a volta do Senhor pode significar desespero para alguns. Versículo 18. Diga ao rei e à rainha mãe, sentem-se no chão, pois a coroa real caiu de suas cabeças. As cidades do Negueb estão cercadas e não há ninguém capaz de romper o cerco. Judá inteiro foi levado para o exílio, numa deportação total. Levantem os olhos para ver os que estão vindo do norte. Onde foi parar o rebanho que lhe foi dado e as ovelhas maravilhosas que você possuía? O que vai dizer você quando sobre você foram colocados como chefes aqueles que você mesma se acostumou a ter como seus inimigos? E agora? Não é que vai tomando conta de você uma dor como da mulher que está para dar à luz? Talvez você pense, por que me acontece tudo isso? Por causa do grande número dos pecados que você cometeu. É que eles levantaram a sua saia para violentá-la. Pode o negro mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as suas pintas? E podem vocês, viciados no mal, vir um dia a praticar o bem? Pois eu vou espalhar vocês como palha soprada pelo vento do deserto. É essa a parte que eu lhe dou, na sua exata medida, oráculo de Javé, porque você se esqueceu de mim para confiar na mentira. Agora sou eu que lhe levanto a saia até a altura do seu rosto, para que os outros possam ver as suas partes vergonhosas, os adultérios que você comete, os seus gemidos de prazer, a vergonha da sua prostituição. Eu vi os seus horrores sobre as colinas e campos. Ai de você, Jerusalém, que não se purifica. Até quando, afinal? Capítulo 14. Só tomar uma água aqui, peraí. Molhar a palavra, né? Vamos lá, capítulo 14. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias, por ocasião da seca. Judá está de luto e suas cidades desfalecem. Elas se inclinam sombrias e Jerusalém lança gritos. Os ricos mandam seus servos em busca de água. Eles vão até os poços, mas não encontram água, e voltam com os baldes vazios. Envergonhados e frustrados, cobrem a cabeça, por causa do chão que está rachando. Pois não chove na região, os lavradores cobrem a cabeça envergonhados e frustrados. A corça no mato dá cria e abandona o filhote, pois não há capim. Os juramentos bravos ficam em pé no alto das colinas, em busca de ar puro, como os chacais, porém a vista deles se apaga por falta de capim. Se os nossos pecados depõem contra nós, toma uma providência, Javé. Olha para você ver. Se os nossos pecados depõem contra nós, toma uma providência, Javé. Por causa do teu nome, a nossa rebeldia é muito grande. Nós pecamos contra ti. Só Deus mesmo para ter misericórdia de nós. Ó esperança de Israel, Salvador na hora da aflição. Por que queres ser como forasteiro no país, ou como viajante que se desvia para passar a noite? Porque és como um homem surpreendido, ou guerreiro que não pode salvar? Tu, porém, Javé, estás em nosso meio, e sobre nós foi invocado o teu nome, não nos abandones. Assim diz Javé a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes, e seus pés não param. Por isso Javé não gosta deles, e faz questão de lembrar os erros deles e de lhes castigar os pecados. Javé me disse, não interceda em favor do bem-estar desse povo. Ainda que façam jejum, eu não ouvirei a súplica deles. Se oferecerem holocaustos e sacrifícios, não terei prazer nenhum com isso. É com a espada, a fome e a peste que eu os exterminarei. Então eu disse, Senhor Javé,
os profetas falam. Vocês não verão a espada, não sofrerão a fome, pois eu lhes concederei uma paz perfeita neste lugar. Javé respondeu-me: é mentira o que esses profetas falam em meu nome. Eu não os enviei, não lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles anunciam a vocês visões mentirosas, oráculos vazios e fantasias da imaginação deles. Por isso, assim diz Javé: os profetas que pregam em meu nome, sem que eu os tenha enviado, e afirmam: a espada e a fome não existirão no país. Esses profetas cairão pela espada e pela fome. O povo a quem eles pregam ficará jogado pelas ruas de Jerusalém, mortos pela fome e pela espada, e ninguém os sepultará, nem a ele, nem as suas mulheres, filhos e filhas. Farei voltar contra eles o próprio mal que cometeram. Você lhes dirá estas palavras: que meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem parar, pela terrível desgraça da capital do meu povo, por sua ferida incurável. Se saio para o campo, aí estão os transpassados pela espada. Se entro na cidade, aí está o horror da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem o país e não sabem o que fazer. Javé, será que rejeitaste completamente Judá? Será que sentes nojo de Sião? Por que nos feriste sem que haja quem nos cure? Esperávamos a paz, e nada de bom acontece. Esperávamos o tempo da salvação, e aí está o terror. Nós reconhecemos, Javé, a nossa culpa e a culpa dos nossos antepassados. Nós pecamos contra ti. Mas por causa do teu nome, não nos abandones. Não humilhes o trono da tua glória. Lembra-te, não quebres a aliança que fizeste conosco. Entre os ídolos vazios das nações, existe por acaso algum que mande a chuva? Ou será o céu que nos dá sozinho a chuva grossa? Não és tu que fazes isso, Javé nosso Deus. Em ti nós esperamos, porque és tu que fazes tudo isso. Capítulo 15. Javé disse-me: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem na minha frente, nem assim eu me comoveria em favor desse povo. Mande que ele vá embora da minha presença, que saia. Se por acaso eles perguntarem para você: para onde iremos? Você responderá: assim diz Javé: quem está destinado para a morte, vá para a morte. Quem para a espada, vá para a espada. Quem para a fome, vá para a fome. Quem para o exílio, vá para o exílio. Vou mandar contra eles 4 espécies de males, oráculo de Javé: a espada para matá-los, os cães para estraçalhá-los, as aves do céu e as feras para devorá-los e destruí-los. Farei desse povo um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por aquilo que ele fez em Jerusalém. Quem terá pena de você, Jerusalém? Quem terá compaixão de você? Quem se voltará para perguntar como você está passando? Você me abandonou, oráculo de Javé. Virou as costas para mim. Eu estendi a mão para aniquilar você. Estou cansado de ter piedade. Olha só, cara. Olha para você ver o nível, né? Eu os espalhei como palha ao vento pelas cidades do país. Deixei-a sem filhos e destruí o meu povo, porque eles não se converteram de sua conduta. Para mim, as suas viúvas são mais numerosas que a areia do mar. Em pleno meio-dia, mandei o invasor sobre as mães e sobre os jovens. Num instante, fiz cair sobre eles o medo e o terror. Está abatida a mãe de 7 filhos, e sua alma desfalece. Ainda é dia, e o sol já se põe. Ela está envergonhada e confusa. Eu entregarei seus sobreviventes à espada, como presa aos seus inimigos. Oráculo de Javé. Então nós vemos aqui a sentença de Deus, né? Ai de mim, minha mãe, porque me puseste no mundo. Eu sou homem de litígios e discórdias como todo mundo. Ninguém me deve e eu também não devo nada. No entanto, todos me amaldiçoam. Javé, será que eu não te servi do melhor modo possível? No perigo e na desgraça intercedir em favor dos meus inimigos. Poderá o ferro quebrar o ferro do norte e o bronze? Por causa de todos os pecados que você cometeu por todo o país, eu entregarei de graça à pilhagem suas riquezas e seus tesouros. Farei de você um escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois o fogo da minha ira se acendeu e arderá
contra vocês. Tu bem sabes, Javé, lembra-te de mim, ajuda-me e vinga-me de seus perseguidores. Eita, tô até babando. Por tua paciência, não me deixes perecer. Olha como suporto insultos por tua causa. Quando recebia as tuas palavras e as devorava. A tua palavra era festa e alegria para o meu coração, porque eu levava o teu nome, ó Javé, Deus dos exércitos. Nunca me sentei numa roda alegre para me divertir. Forçado por tua mão, eu me sentava sozinho, pois me encheste de cólera. Por que será que a minha dor não tem fim e a minha ferida é tão grave e sem remédio? Ou será que tu te transformaste para mim em rio enganoso e água inconstante? Javé me respondeu: se você voltar, farei você voltar e estará a meu serviço. Se você separar o metal da escória, você será a minha boca. Que eles procurem você e não você a eles. Vou fazer de você, diante desse povo, qual muralha de bronze invencível. Lutarão contra você e não o vencerão, porque eu estou com você para livrá-lo e salvá-lo. Oráculo de Javé. Vou livrar você das mãos dos malvados. Vou livrar você da mão dos malvados e do punho dos violentos. Então nós vemos aqui que Deus está nos apoiando. Deus nos protege. Ele cria aqui um muro. Vou fazer de você diante desse povo qual muralha de bronze invencível. Então a muralha ali onde Deus vai nos proteger, cara, de todo mal, de todo o inimigo, de toda a tentação, de todo o pecado. Por isso vamos confiar no amor misericordioso de Deus. É só através de Deus que nós somos capazes de vencer as tentações. Não pela nossa própria vontade, não pela nossa própria força, porque sozinhos nós não somos capazes, mas é porque Deus vai na frente, nos livrando e nos afastando de todo o mal. Então, confie em Deus. Capítulo 16. Javé me enviou esta palavra: não se case com mulher nenhuma, nem arrume filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz Javé a respeito dos filhos e filhas que nascem neste lugar, das mães que os puseram no mundo e dos pais que geraram essas crianças neste país. Morrerão com enfermidades graves e não serão chorados nem sepultados, mas servirão de esterco para a terra. Morrerão pela espada ou pela fome. E seus cadáveres servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz Javé: não entre numa casa onde há velório, não chore nem dê os pêsames, pois eu decidi tirar esse povo à minha paz, o meu amor e compaixão, oráculo de Javé. Morrerão tanto os grandes como os pequenos neste país, e ninguém vai sepultá-los ou chorar por eles, nem vai fazer incisões ou cortar o cabelo em sinal de luto. Ninguém repartirá o pão ou velório. Em meio às condolências, não haverá quem dê algo de beber. Quando vai dar os pêsames pelo pai ou mãe de alguém. Também não entre numa casa onde há festa para sentar-se, comer e beber com eles, porque assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: diante dos olhos de vocês, e ainda nos seus dias, eu expulsarei deste país o som da música e os gritos de alegria, a voz do noivo e da noiva. Quando você anunciar esta mensagem a este povo, eles lhes perguntarão: por que Javé nos ameaça com essas desgraças tão grandes? Quais foram os erros ou pecados que cometemos contra Javé, o nosso Deus? Você então lhes responderá: é porque os antepassados de vocês me abandonaram, oráculo de Javé, e seguiram deuses estrangeiros, servindo-os e adorando-os. Mas a mim eles abandonaram e deixaram de cumprir a minha lei. Vocês, porém, fizeram pior que os seus antepassados. Cada um de vocês seguiu a maldade do seu coração obstinado, sem nunca me dar ouvidos. Por isso vou expulsá-los daqui para um país que nem vocês nem seus antepassados conheceram. Lá vocês servirão dia e noite a divindades estrangeiras, porque eu não terei misericórdia de vocês. Virão dias, oráculo de Javé, em que ninguém mais vai falar assim: pela vida de Javé que tirou os filhos de Israel do Egito, mas dirão: pela vida de Javé que fez os filhos de Israel saírem do país do norte e de todas as regiões onde os tinha espalhado. Eu vou trazê-los de volta para a terra que eu tinha dado aos antepassados deles. Enviarei numerosos pescadores para pescá-los, oráculo de Javé.
Depois disso, vou mandar numerosos caçadores que os caçarão pelas montanhas, colinas e até nas fendas das rochas. Porque meus olhos observam os caminhos dessa gente, eles não conseguem escondê-los de mim, nem ocultar os seus pecados diante dos meus olhos. Então, não tente fugir do Senhor. Deus vê tudo. Ele vê os nossos acertos e os nossos erros também. Por isso a importância de sempre se arrepender e voltar a viver junto com Deus, pois não adianta fugir, cara. Deus vê tudo. Cobrarei em dobro os erros e pecados desse povo, pois eles profanaram minha terra com os cadáveres de seus ídolos e encheram minha herança com suas abominações. Javé é minha força e defesa, meu refúgio na hora do perigo. As nações virão procurar-te das extremidades da terra, virão dizendo: a herança de nossos pais é falsa, é coisa inútil e sem proveito. Pode o homem fabricar deuses? Não serão deuses? Por isso vou fazer que eles conheçam. Desta vez eu vou mostrar-lhes de verdade minha mão e minha força. E eles aprenderão que o meu nome é Javé. Então assim, nós finalizamos a leitura do dia de hoje. E não se esqueça que nós temos um Deus, o Deus que nos ama muito. Deus abençoe você. Amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.